Jesus, um mito criado pelos romanos. Historiador americano afirma que a figura de Jesus foi usada como propaganda pelos romanos para acalmar os povos sob seu domínio. O pesquisador americano Joseph Etchell, que afirma que a figura de Jesus Cristo foi fabricada pela aristocracia romana, diz ter encontrado novos dados que confirmam sua teoria. O historiador diz que um relato da Judéia do século I contém diversos paralelos entre Jesus e o imperador romano Tito Flávio. As informações são do site de jornal britânico Daily Mail. Etchell afirma que essas confissões são clara evidência de que a história de Jesus é, na verdade, construída ponta a ponta, baseada em histórias anteriores, mas especialmente na biografia de um César romano. James Crossley, da Universidade de Sheffield, diz ao jornal que a teoria de Etchell é como os livros de Dan Brown. Esse tipo de teoria é muito comum fora do mundo acadêmico e são normalmente reservados à literatura sensacionalista. Cidadãos alertas precisam saber a verdade sobre o nosso passado para podermos entender como e por que governos criam falsas histórias e falsos deuses, diz Etchell. O americano irá apresentar seus dados em uma palestra em Londres. A entrada custa 25 libras, cerca de R$ 87. Segundo o pesquisador, a criação de uma figura foi usada como propaganda pelos romanos para acalmar os povos sob seu domínio. As facções de judeus na Palestina da época, que aguardavam por um Messias guerreiro profetizado, eram uma constante fonte de insurreição violenta durante o primeiro século, diz o historiador. Quando os romanos exauriram os meios convencionais de anular rebeliões, eles mudaram para a guerra psicológica. Eles pensaram que o meio de parar as atividades missionárias fervorosas era de criar um sistema de crenças adversário. Foi quando a história do Messias pacífico foi inventada, diz Etchell. O pesquisador diz que, ao invés de encorajar a guerra, o Messias inspirava a paz e ainda dizia aos judeus darem a César o que é de César e assim pagar suas taxas para Roma. Etchell diz ter encontrado um relato de Flávio Josefo, historiador romano, sobre a guerra entre os romanos e judeus. O americano argumenta que o texto contém diversos paralelos entre o texto e o Novo Testamento. A sequência de eventos e localidades visitadas por Jesus Cristo, segundo o texto bíblico, é aproximadamente a mesma da campanha militar de Tito Flávio, imperador romano durante a guerra, afirma Etchell. O Daily Mail destaca, contudo, que Tito Flávio nasceu em 39 depois da Era Cristã e morreu em 81 depois da Era Cristã, muito depois de Jesus Cristo. O historiador americano afirma que os imperadores romanos nos deixaram um quebra-cabeça a ser desvendado. Segundo Etchell, a solução do enigma é: nós inventamos Jesus Cristo e somos orgulhosos disso. Fonte Terra. Essa conclusão faz todo sentido. Se nenhum historiador dos dias de Jesus fez referência a alguém que fizesse cegos enxergarem, deficientes físicos andarem e até mortos ressuscitarem, nem tomaram conhecimento de qualquer grupo que tenha dito que seu líder executado tenha ressuscitado, podemos ter certeza de que não existiu essa pessoa. Os Atos de Jesus são cópias de atos de deuses babilônicos, egípcios e greco-romanos, e as referências às escrituras sagradas judaicas para referendar Jesus são todas desviadas do contexto, não existindo sequer uma que realmente previsse um Salvador com aquelas características. O fato de seu itinerário ser o mesmo de Tito Flávio indica que os criadores do mito tomaram esse caminho como base para facilitar a elaboração da ficção.